Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil em geral, nos campeonatos que estão em curso. Galera, meio de semana tivemos decisões, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mais cedo tivemos aí dois jogos, né? Tivemos o jogo do Botafogo pela Sul-Americana, o Botafogo jogou em casa e se classificou, passou para as oitavas de final da Sul-Americana, onde o Botafogo pega o Bahia. Tivemos também o jogo do Palmeiras contra o Bahia que a gente acabou falando que vai jogar contra o Botafogo pela Sul-Americana, Palmeiras e Bahia pela Copa do Brasil, onde o Bahia perdeu para o Palmeiras de 1-0, o Palmeiras ganhou do Bahia de 1-0 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, ficando no chaveamento da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E tivemos agora, mais tarde, dois jogos. Tivemos o São Paulo jogando fora de casa contra o Colón da Argentina, onde o São Paulo conseguiu fazer 1-0, mesmo placar que sofreu aqui, mas nos pênaltis o time argentino foi mais competente e acabou se classificando, e o São Paulo está fora da Copa Sul-Americana. Com isso, o São Paulo fica só no Campeonato Brasileiro, focado só no Campeonato Brasileiro. Será uma disputa ali na parte de cima da tabela, com agora dois times, dos quatro primeiros, dois times que vão ficar focados só e unicamente, exclusivamente no Campeonato Brasileiro, que é São Paulo e Inter, e dois times que tem que se dividir em outros campeonatos, no caso o Grêmio e o Flamengo. Bom, para o Campeonato Brasileiro fica muito mais vantajoso se alguém tivesse que apostar em São Paulo e Inter, porque está focado só em um campeonato. Não vai ter que se dividir, mas na semana tem que poupar ninguém justamente por causa disso. E tivemos no mesmo horário de São Paulo e Colón, tivemos o jogo do Fluminense, o jogo que eu vi e o jogo que eu vou fazer agora a nossa análise pós-jogo. Bom, galera, Fluminense jogou com... Agora sim eu posso falar com toda... No jogo aqui no Brasil, eu falei que esse time do Defensor estava matando as tradições do futebol do Uruguai. Que só jogou atrás, foi ataque contra a defesa. Mas eu vou te falar, esse time, ele é muito do fraquinho, mas muito do fraquinho, muito do fraco. Fluminense foi para lá já com 2-0 na bagagem, fez o primeiro tempo bom, melhor do que o time do Defensor do Uruguai, segurou o empate. No segundo tempo, o time argentino foi para frente, o time do Uruguai, desculpa, foi para frente, o Lopes apareceu muito, o time do Fluminense começou a bater cabeça de novo, começou a bater cabeça, começou a bater aquele desespero, mas o time uruguaio é muito limitado, mas muito limitado, muito limitado. Mas bom, esse time do Uruguai, pô, cara, vou ser bem sério, ele é brigar para não cair na Série B. O time é muito limitado, na boa. Não estou desmerecendo o Fluminense, não. Falar, pô, tu era o Fluminense golear? Não é isso. Mas o time é muito limitado. Defensivamente, eles até se ajeitam. Agora, ofensivamente, é muito limitado. E o Fluminense acabou ganhando de 1-0 lá com o gol do Pedro, um golaço do Pedro, que em breve vai ser convocado, se não for convocado amanhã, ou hoje, né? Que eu já estou gravando, já é 1h da manhã. Por isso que eu não fiz live. Estava esperando algumas coisas se resolverem aqui, fiquei vendo também os pênaltis do São Paulo, estava esperando dar uma acalmada aqui, para poder fazer a gravação, por isso eu não fiz a live. Estou fazendo agora, são 1h da manhã, estou vendo atrás da câmera aqui, está dando o Jornal Nacional, então eu não tinha como fazer a live, estava muito movimentado aqui, ia ficar difícil. Então o Fluminense acabou ganhando de 1-0, placar final no geral 3-0 Fluminense, e o Fluminense
Fluminense se classifica para a próxima fase e vai pegar o time do Equador, Desportivo Cuenca, parece, Cuenca, negócio assim. É o time do Equador. O Atlético Paranaense vai pegar o Caracas da Venezuela e teremos Botafogo e Bahia, né? Mas esse jogo do Fluminense, meu amigo tricolor, você fala, pô, suas análises eu gosto de escutar. O Marcelo Oliveira demorou, mas ele acabou enxergando a mesma coisa que o Abel já tinha enxergado há um tempão lá atrás. Isso? 3 zagueiros. Só que é óbvio que quando ele chegou, não, 3 zagueiros não, ele estava conhecendo os caras, até deu aquela nítida impressão. Pô, na boa, sinceramente, o Gum nunca foi craque. Vai falar, pô, Magné, tu tem um pinima com. Tem um problema com o Gum? Não, não tenho problema com o Gum. Não tem, não tem. Quando ele era mais novo, ele nunca teve habilidade. Nunca teve. Sempre foi cintura dura, mas ele tinha velocidade. Ele tinha muito vigor físico. Hoje ele ainda tem até vigor físico, mas ele não tem tanta velocidade assim. Sem velocidade, sem habilidade, fica complicado. E você, meu amigo tricolor, sendo bem sincero, pô, não dá pra tu confiar numa zaga com Gum e Digão. Na boa, não dá. Não dá pra tu confiar numa zaga dessa. Ah, tá chegando aí, chegou o zagueiro Paulo Ricardo. Tá, pode ser. De repente uma zaga com um outro jogador, como entrou Ibañez. Hoje ele formou a zaga com Ibañez, Gum e o Digão. Provavelmente, eu vou ser bem sincero, o Gum é titular do time do Fluminense pela consideração, pela moral, pelo tempo que ele tem de Fluminense. Fora isso, sinceramente, ele não estaria. Porque, e eu vou ser bem sincero, se o Gum tivesse em um outro time, tivesse indo para outro time, não sei se o Gum seria o titular, não. Mas, bom, não sei se ele seria o titular. Ele é tão ruim assim? Não, ele não é tão ruim. Só que 2 zagueiros no Fluminense, o Abel já tinha percebido que ele não conseguia. Não dava um suporte bom. Não sei se é por causa dos laterais, que também não marcam muito. São laterais muito ofensivos, tanto o Gilberto quanto o Ayrton. Porque o time não consegue segurar muita bola na frente, porque o meio de campo não consegue segurar muito essa bola, então a bola fica batendo na defesa toda hora e a defesa é muito exigida, porque ele não tinha volantes ali que soubessem marcar e sair com a bola para ele poder botar o lance. Eu sei que o Abel concluiu que tinha que ser 3 zagueiros. E o Marcelo Oliveira começou a enxergar isso. Começou ou a perceber isso. E estranhamente coloca os 3 zagueiros logo após a pancada que o Fluminense tomou do Inter, onde teve várias falhas. Então ele colocou Ibañez ali, Gum e Digão. Será que vai continuar? Não sei. Eu vou ser bem sincero. Os jogadores que têm alguma habilidade, que tem uma chegada boa à frente, que pode criar alguma coisa, eles têm que ficar um pouquinho mais livre. Nesse caso, penso eu, é o Ayrton pelo lado esquerdo e o Gilberto pelo lado direito. Então, para ter o Ayrton e o Gilberto livres, é óbvio que tem que ser com 3 zagueiros. Se não for, não vai dar. Então, ele começou assim, com 3 zagueiros, Gilberto, o Ayrton volante, porque sentiu de novo, também o Ayrton toda hora sente, cara, pelo amor de Deus, coitado do cara, isso é cruel. O Ayrton ali de volante, Jadson, Sornosa, Pedro
e o menino Matheus Alessandro. Matheus Alessandro mais pelo lado esquerdo, o jogo estava mais pelo lado esquerdo ali com a Ayrton, Matheus Alessandro. Eles tentando. E o time, vou te ser bem sincero, o time do Defensor é muito fraco. O Fluminense jogou melhor. Primeiro tempo inteiro, o Defensor tentava, mas sei, não tem um jogador desse time do Uruguai que conseguia dar um drible, fazia uma jogada diferenciada. Ninguém conseguia fazer, não tem ninguém assim. Mas mesmo assim o Fluminense conseguiu tomar sufoco no segundo tempo desse time. Começou a bater cabeça, dar pichotada, os jogadores olhando a bola passar, alguns jogadores olhando. Eu acho que o Abel já tinha percebido justamente isso, que chega em determinado momento, o Sornosa já não ajuda nem mais a cercar, o Jadson também não ajuda mais a cercar, o Ayrton saiu e colocou o Richard, que marca menos. Aí depois o Fluminense conseguiu equilibrar um pouquinho o jogo até fazer o gol com o Pedro. Mais uma vez o Pedro salva essa fase aí, salva o Fluminense, né? Mais uma vez salva o Fluminense. O Fluminense, apesar que não salvou, o Fluminense estava 2-0 mesmo que esse time fizesse um. Apesar que esse time consegue fazer um gol no Fluminense, era para dar esporro em geral, porque o time é muito fraco. O Fluminense fez ali seu dever de casa sem se esforçar muito, também não teve grande dificuldade. O time do Uruguai botou uma pressãozinha, mas nada, assim. Na verdade, o time do Uruguai melhorou mais porque o Fluminense piorou. Só por causa disso. O Fluminense piorou, por causa disso eles melhoraram, depois o Fluminense conseguiu se encontrar um pouquinho, acabou fazendo o gol e classificou com mérito. Então, essa análise do Fluminense contra esse time do Uruguai, não tem nem o que falar. Foi jogo normal, tranquilo. O Fluminense era melhor, nitidamente melhor. Isso simbolou, mas a novidade foi que o Marcelo Oliveira começou com 3 zagueiros. Será que vai continuar? Provavelmente ele ficou assustado com o jogo do Inter. E provavelmente ele enxergou alguma coisa que ele não tinha enxergado ainda e que o Abel já tinha visto. Então a grande novidade foi essa. E o Fluminense se classificou. Então, para a gente fechar aí essa semana, que depois, final de semana já tem Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Classificados para a semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians de um lado. As duas maiores torcidas do país, como todos dizem. Do outro lado, Cruzeiro e Palmeiras. Consequentemente, 4 times que estão na Libertadores. É óbvio que em setembro teremos no máximo 3, porque ou o Flamengo ou o Cruzeiro sai da Libertadores. Então, em setembro, quando tiver os jogos da Copa do Brasil, teremos apenas 3 no máximo. Poderemos ter menos. De repente, Palmeiras eu acho muito difícil de perder a vaga, porque ganhou fora de casa. O Corinthians vai ter que batalhar para conseguir a vaga. E Flamengo e Cruzeiro que disputam a vaga. Então, poderemos ter 3 aí ainda na Libertadores. Do outro lado, na Sul-Americana, no chaveamento, os brasileiros ficaram todos eles de um lado só da chave. Ou seja, quem ficou? Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Bahia. Botafogo está no meio da tabela. Fluminense está no meio da tabela do brasileiro, que eu estou falando. Atlético Paranaense está na zona de rebaixamento. E Bahia no meio da tabela.
Teremos aí para os brasileiros Botafogo e Bahia. Isso é bom por um lado e ruim por outro. É bom que já sabemos que teremos um brasileiro nas quartas de final da Sul-Americana, ou Botafogo ou Bahia. Teremos o Atlético Paranaense jogando contra o time da Venezuela. Vencedor de Botafogo e Bahia pega nas quartas de final o vencedor de Atlético Paranaense e Caracas da Venezuela. Poderemos ter nas quartas de final outro confronto brasileiro. Sendo assim, se tivermos, sabemos que teremos na semifinal um brasileiro, caso o Atlético Paranaense passe pelo Caracas, lá nas quartas de final. E temos o Fluminense, que joga contra o time do Equador. Pelo que eu vi, não vejo, quer dizer, lógico que sempre tem dificuldade. Mas para mim o jogo mais difícil é justamente Botafogo e Bahia. Porém, é o que terá o menor deslocamento, o problema de deslocamento, porque é aqui no Brasil. Então, teremos o Atlético Paranaense tendo que se deslocar à Venezuela. Também eu não sei lá. Não, mas acho que não tem problema de altura. Acho que não tem problema de altura. Fluminense tendo que ir ao Equador, jogar no Equador. Então, esses dois, Atlético Paranaense e Fluminense, terão essa dificuldade um pouquinho a mais desse deslocamento. E Botafogo e Bahia decidem aqui no Brasil mesmo. Vou dar uma opinião. Isso não quer dizer que vá acontecer. O Fluminense tem condições de passar? Tem condições de passar. Lógico que tem. O Atlético Paranaense tem condições de passar? Tem. O grande problema vai ser esses jogos em qual momento do Campeonato Brasileiro. Eu sei que a Sul-Americana dá muito dinheiro. É importante para os 4 times. Então, veja bem que coisa esquisita. Na Copa do Brasil, temos 4 times que estão na Libertadores. Na Sul-Americana, temos 4 times que estão do meio para baixo no Campeonato Brasileiro. Então, sim. Mas depois pode até fazer uma análise para se chegar ao porquê, né? Mas temos lá. E, como eu falei, o Atlético Paranaense tem condições, só que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem que saber como é que, quando começar essa fase sul-americana, deve ser em setembro também, como é que o Atlético Paranaense vai estar no Campeonato Brasileiro, como é que o Fluminense vai estar no Campeonato Brasileiro, e Botafogo e Bahia. Dos 4 brasileiros que estão aí na Sul-Americana, na minha opinião, o Bahia é o mais forte. É o que tem mais qualidade. Isso não quer dizer que vai passar. Estou falando de qualidade. É o que tem mais qualidade, que a bola no pé melhorou o sistema defensivo. Isso quer dizer que ele vai passar pelo Botafogo? Não. Não estou falando isso. Eu não estou fazendo nem análise ainda disso. Eu estou falando pelo que eles apresentaram. O Botafogo viu uns pedaços do jogo. O Botafogo jogou bem. Quando tiver esse jogo do Botafogo com o Bahia, provavelmente estará mais encorpado, os jogadores entendendo mais o esquema do Zé Ricardo, que fez apenas o segundo jogo. Então, pode ter uma outra configuração quando chegar em setembro, quando chegar o momento desses jogos. Atlético Paranaense também, o Fluminense também, de repente já vai ter uma outra configuração, já jogando com 3 zagueiros e mais acostumado. Então isso tudo é hipoteticamente, mas eu estou falando pelo futebol apresentado, o time do Bahia, o time que joga mais solto, que tem mais qualidade que a bola no pé. Quer dizer que vai passar? Não. Mas é o que aconteceu. Então, definido aí o jogo dos brasileiros na Sul-Americana, na Copa do Brasil também definido. Teremos uma pausa aí, acho que na próxima semana não teremos nem Libertadores, nem Sul-Americana, nem Copa do Brasil, teremos só Campeonato Brasileiro. Aí no final de agosto temos a decisão da Copa Libertadores, quem é que passa para as quartas de final, onde teremos jogos decididos também. Então, meus amigos, essa foi minha análise aqui
desse meio de semana, quarta e quinta-feira, com o que aconteceu. Fluminense classificado, parabéns. O Bahia já estava classificado na Sul-Americana, mas foi desclassificado hoje na Copa do Brasil. Parabéns ao Palmeiras que se classificou hoje. Parabéns ao Botafogo que se classificou hoje. O São Paulo, infelizmente, conseguiu ganhar lá, teve bola na trave, não sei se jogou mais ou menos. Só um detalhe, eu não entendi, depois eu vou dar uma olhada no jogo, vou dar uma lida, eu não entendi o porquê que o treinador do São Paulo não começou com o time principal. Não entendi. Ficou Jusilei no banco, o Everton no banco, o Trellis no banco, o Arboleda no banco. Sinceramente, eu não entendi porque ele não foi com o time. Ele já não tinha o Diego Souza que ficou no Brasil. Sinceramente, eu não entendi. Não sei se ele achou que ia ser muito fácil ganhar do time argentino lá. Ele não ganhou no Brasil. Sinceramente, eu não entendi. Ou ele não estava dando tanta importância sul-americana assim, importância para ele ao Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana, se passasse, tinha passado, também se não passasse, não importava. Sinceramente, eu não entendi. Quase sempre quando a gente quer passar alguma coisa, tu coloca a força máxima. Sinceramente, mas não vou acusar o Aguirre, porque eu não sei até porque eu não posso acusar de nada. É só uma constatação que, sinceramente, eu não entendi o porquê. De repente, se ele vai com o time principal desde o início, de repente ele fazia 2 gols. Não sei, mas como eu não vi o jogo, não posso falar se foi bom, se foi ruim, se ele fez certo ou errado. Eu só achei estranho na escalação. Então, meus amigos, essa foi a análise do seu amigo Magalhães, nesse resumão aqui, fazendo a análise do jogo do Fluminense, e o resumão sobre os jogos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, vão me perguntar: ei, Magalhães, quem é que você acha que passa? São jogos muito parelhos. Os 2 jogos são muito parelhos. Times de características diferentes. Principalmente Flamengo e Corinthians. Tem características completamente diferentes o estilo de jogo. Cruzeiro e Palmeiras também tinham estilos diferentes. Hoje, o estilo do Palmeiras é muito parecido com o do Cruzeiro. Então, esse jogo, Cruzeiro e Palmeiras, para mim, é muito mais parelho do que Flamengo e Corinthians, porque são jogos, são times que têm características um pouco diferentes. Mas, quando chegar próximo aos jogos, a gente faz a nossa análise. Então, um grande abraço, até mais, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e coloque a sua pergunta. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau, um abraço, fui.